Olá pessoal, hoje é a nossa aula de História do nono ano, Política do Café com Leite, ou seja, logo no início da proclamação da República no Brasil. Vamos voltar um pouquinho nas aulas anteriores. 1889, através de um golpe militar, o Marechal Deodoro destituiu o imperador Pedro II e assumiu o poder interinamente. Logo depois ocorreu a eleição indireta, e o Marechal Deodoro foi eleito presidente da República e o vice, o Marechal Floriano. Algum tempo depois, o Marechal Deodoro acabou deixando a presidência e assumiu o Marechal Floriano. Ou seja, no início da nossa República, foram dois presidentes militares. No ano de 1894, foi eleito um cafeicultor aqui do estado de São Paulo chamado Prudente de Moraes. Agora vamos voltar. Quem é que votava no Brasil no início da República? Quem que votava? As mulheres votavam? Não. Vão ser homens com mais de 21 anos de idade, que fossem alfabetizados, não fossem militares, principalmente aqueles que ocupavam a baixa patente, ou seja, cargos menores, e também religiosos, os membros da igreja. Essas pessoas não votavam, e os analfabetos. As mulheres não votavam nessa época. Vale ressaltar que as mulheres só vão votar a partir do ano de 1934. Então, como que ocorria as eleições no Brasil? Nós tínhamos uma justiça eleitoral, como nós temos hoje, para controlar as eleições? Não. Como que era o voto? Ele era secreto? Também não. O voto, ele era aberto. E a partir de tudo isso, no início do governo de Campos Salles, o nosso segundo presidente civil, em 1898, que vai dar início à chamada política do café com leite. Por que política do café com leite? Porque reunia São Paulo, o grande produtor de café, e Minas Gerais, o maior produtor de leite. Ou seja, esses dois estados se uniam para comandar o poder no Brasil, ou seja, para ficar à frente de outros estados, como Rio Grande do Sul, Pernambuco e outros estados. Então, eles vão se juntar para se fortalecer e vão fazer um revezamento no poder. Por exemplo, esse ano foi eleito um presidente de São Paulo. Dali 4 anos, eles faziam um acordo para ser eleito um presidente de Minas Gerais. Então, eles se alternavam no poder. E essa política, que começou lá com o Campos Salles em 1898, vai até o ano de 1930, quando é eleito o último presidente do Brasil através dessa forma. Que vai ser o Júlio Prestes, que vai ser um presidente que não vai assumir, mas isso vai ser tema da próxima aula. Como que ocorriam as eleições naquela época? As eleições eram totalmente fraudulentas, ou seja, o eleitor não votava em quem ele queria, ele não tinha liberdade. Outro problema que ocorria, a maioria da população brasileira desta época vivia na zona rural. Era em torno de 80% da população morando na zona rural e apenas 20% nas cidades. Aí que entrava o poder dos coronéis. Quem eram os coronéis? Eram grandes fazendeiros que recebiam esse título de coronel. E o que eles faziam? Eles controlavam os seus empregados. Ou seja, eles determinavam em quem os seus empregados deveriam votar. Por quê? Naquela época, o Brasil dependia muito da cultura do café. E nas fazendas, muitas pessoas moravam para
trabalhar na colheita do café. Como tinha muitas pessoas trabalhando na fazenda, o coronel tinha como controlá-los. Olha, se você não votar no meu candidato, você vai ser expulso. A pessoa, com medo, acabava votando. Outra coisa, curral eleitoral. Nós sabemos que curral é uma área fechada. Ou seja, o coronel fechava a sua área de eleitores. Opa, vocês vão votar no meu candidato. E o voto de cabresto. Ele colocava o cabresto em seus funcionários, seus empregados. Ou seja, vai votar no candidato do coronel. Então era assim que funcionava. Os grandes coronéis conseguiam eleger sempre o candidato do governo. Isso foi em 1898, depois em 1902, em 1906, 1910 e assim sucessivamente até 1930. Só para pegar um exemplo. No Brasil, no ano de 1918, tínhamos em torno de 28 milhões de habitantes. Eleitores, só tínhamos 1.700.000. Ou seja, era muito pouco. Primeiro, mulheres não votavam. Tinha que ter mais de 21 anos para votar. A grande maioria dos brasileiros eram analfabetos. E, na eleição, somente 365 mil pessoas compareceram. Ou seja, era muito pouco. Então, dava para os coronéis controlar as eleições, forçar principalmente os seus empregados a votar no candidato do governo. Então, toda eleição era carta marcada, sempre vencia o candidato do governo. E isso só vai terminar em 1930.